Hoje começa oficialmente o tempo de frio, o nosso cacimbo, mas está um calor forte. 32 graus para hoje, 31 graus para amanhã em Luanda e 32 graus no sábado. Calor mesmo. Noutrora, quando os homens não tinham mexido tanto na terra, nesta altura nós já estávamos a começar a sentir menos calor. A verdade é que nem menos calor estamos a sentir, estamos a ter muito mais calor. Dizem alguns que muito provavelmente também haverá uma compensação lá à frente. Espero bem que sim, porque eu adoro o tempo que vai entrar. Gosto muito do tempo de frio, do nosso cacimbo. Porque não faz calor, pelo menos não faz muito calor. É uma temperatura boa, nós temos os dias, mesmo com sol, não muito quentes. Maravilha, nós temos um clima maravilhoso. Aproveite bem estes próximos 3 meses e aí 90, 100 dias mais ou menos, para nós ficarmos bem. Ontem, por exemplo, a província do Ambo e Ondiva Kunen, a capital, estavam com 13 graus. 13 graus é frio, é muito frio. Como eu gostava de estar lá nessa altura. Eu gosto de climas frios, porque eu aqueço feio, está a ver, né? Começamos a importância da família nos dias de hoje. Num mundo cada vez mais acelerado, digital e individualista, a família continua a ser um dos pilares mais importantes da nossa existência. Mesmo com as mudanças nos modelos familiares e as transformações sociais, o papel da família permanece essencial, como espaço de afeto, apoio, identidade e formação de valores. Nos dias de hoje, enfrentamos desafios que muitas vezes nos afastam do convívio familiar. Rotinas exigentes, distâncias físicas, o excesso de compromissos e a presença constante das redes sociais. Mas é justamente nesse cenário que a família se torna ainda mais necessária. Ela é o porto seguro em meio às incertezas, a base que nos sustenta quando o mundo parece instável. A família, seja ela formada por laços de sangue ou por vínculos de amor e escolha, é o lugar onde aprendemos a respeitar, a dividir, a ouvir e a acolher. É lá que nascem os primeiros exemplos de empatia, de responsabilidade, de solidariedade e de perdão. É lá que somos lembrados de quem somos e de onde viemos. Cuidar da família é cuidar da nossa saúde emocional, do nosso equilíbrio e do nosso futuro. Em tempos tão cheios de pressa e distrações, valorizar a convivência familiar é um ato de resistência e de amor. Porque, no fim das contas, quando tudo muda lá fora, é a família que permanece como o nosso lugar de abrigo. Força e recomeço. Saudações, bem-vindos. E hoje, já lhes disse que hoje é o dia da mudança de clima, do nosso calor para o nosso cacimbo. E é isso que nos traz o Ailton Fernandes na efeméride do dia. Uma lembrança, Salu. Hoje é quinta-feira. Nós estamos a contar 2025. Este é o 135º dia do ano no calendário gregoriano. Vamos ao almanaque do dia. No 15º dia do mês de maio, comemora-se o Dia Internacional da Família, a data que homenageia a instituição familiar como um todo. O Dia da Família foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas durante a reunião que aconteceu no dia 20 de setembro de 1993. Com a proclamação desta data, procura-se divulgar a importância da família na sociedade, ressaltando o caráter basilar que uma família deve oferecer na educação dos seus membros. A família funciona como o primeiro grupo de relações onde os indivíduos interagem entre si. Foi a partir do núcleo familiar que a sociedade como um todo ganhou corpo ao longo da história da humanidade
cidade. Este dia oferece também uma oportunidade para promover a consciencialização sobre questões relacionadas às famílias e para aumentar o conhecimento dos processos sociais, econômicos e demográficos que afetam as famílias. Ainda a 15 de maio de 1991, pela primeira vez uma mulher, Edith Cresson, de 57 anos, tinha sido nomeada para a liderança do governo francês. A 15 de maio de 1991, morre o escritor Amadou Hampâté Bâ, com 90 anos de idade, um dos nomes fundadores da literatura africana. Salou, estamos oficialmente no período de cacimbo em todo o território nacional. Nós voltamos amanhã com outros dados, mas não vamos sem a frase do dia. Uma família e uma casa são duas realidades que se reclamam mutuamente. Este exemplo mostra que devemos insistir nos direitos da família e não apenas nos direitos individuais. A família é um bem de que a sociedade não pode prescindir, mas precisa ser protegida. Papa Francisco. Tondozuela, salu. Obrigado, Puto, por essa efeméride, essas efemérides, né? No fundo, hoje é o dia da família e temos mesmo de estar juntos, de falarmos, de se hoje não dá, porque tem, como eu, que já não vivo com filhos, então no sábado juntar e dizer assim, dia da família, vamos lá comer com o papá. Mas se você tem a sua família nuclear, tem a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, enfim, aproveite alguns minutos desta noite, já que o dia pode ter sido disperso para todos. Aproveite parte deste dia, desta noite de hoje, para estar em casa, para conversar um bocadinho, para dar um parlapié e fazer-se feliz. Sobretudo, fazer-se feliz. Estando feliz e olhando para o rosto da mãe, olhando para o rosto do pai, olhando para o rosto da sua mulher, olhando para os seus filhos, talvez você reconheça: eu estou na família certa. Com todos os problemas que temos, com tudo aquilo que atravessamos, eu tenho uma família. Eu estou na família certa. Começa oficialmente hoje o dia de cacimbo, o período de cacimbo em Angola. O período de pausa dos 9 meses de intenso calor e chuvas. Fomos às ruas saber como as pessoas estão a preparar-se para esta época, tanto faz. Pessoas que se querem vestir, querem ser diferentes, querem mostrar-se diferentes, ou aquelas que estão no comércio e que aproveitam essa época também para faturar um pouco mais. Afinal, como foi? Vamos lá, Liliana Vitor. A princípio, preparando os casacos, avisando as crianças para terem cuidado, a não pegar muito na água. Estou comprando uniformes assim, pesados, e aqueles cobertores assim, fixe. Durante esta época devemos se prevenir acerca do cacimbo, porque temos visto que durante este dia tem acontecido muitas doenças, tipo como o paludismo, gripe e tosse e tudo mais. Que para isso não acontecer, devemos usar a máscara, fazer uso da máscara, nos prevenir e saber nos cuidar. Na realidade, é bom ser sincero, resumindo e concluindo, estou super preparado, porque já tenho algumas meias, tenho aí os casacos, a fim de preparar-me para o tempo de frio, porque é mesmo muito frio. Na realidade, resumindo, que a partir das 4 já está soprando bastante, mas a gente está preparado para tal. As doenças são a gripe, a asma, entre outras doenças. Mas entre frio e calor, prefere frio ou calor? Eu prefiro frio, porque no frio nos sentimos bem. Você pode usar qualquer tipo de roupa, sente-se à vontade. Por mim é o frio. É a época que a gente vendemos mais os blazers, como vocês vejam, as batas, as calças jeans. Essa época é que a gente vende mais. Mas o preço também nesta época sobe, como é que funciona? Sobe um bocadinho. Já estamos a vender os blazers a 7 mil kwanzas, tem de 6, tem de 7. E no tempo de calor, quanto é que custam os blazers? 4, 3,5. Porque a procura aumenta. Aumenta, e muita mesmo. Procura mesmo muita. O fluxo nessa altura do ano é mais voltado a roupa para o frio.
uma vez que já o cacimbo entrou, então o mercado nos apresenta boas coisas. O que é que veio procurar aqui? É mais roupa de frio, blazes, fatinho para as crianças, olímpicos, roupas assim pesadas. Tempo de frio temos que agasalhar os nossos filhos por causa das gripe. Então é mais a procura os fatinhos, as mantas, os cobertores do bebê, as meias de vidro do bebê pesada, é que mais anda. É bom. A criança está bem agasalhada por causa das gripes. A não ter muito contato com a água, a princípio aquelas crianças doentes, agasalhar as crianças. É isso o conselho que eu deixo para o pessoal de casa. Bom conselho, agasalhar as crianças para que elas estejam bem e evitar então depois as doenças respiratórias. A gripe, que foi bastante mencionada, que é, na verdade, muito menos do que aquilo que se vive no Ocidente, na Europa, onde há até vacinas. Nós temos aqui variações, constipações e etc., porque não queiramos ter gripe mesmo. Aqui um ou outro apanha uma gripe séria, mas uma gripe de verdade é um problema muito, muito sério, porque não se restringe apenas às nossas fossas nasais entupidas, uma gota, outra, um xarope, uma tosse, pode ser seca, irritante, mas a gripe ataca o corpo todo, e mata muito, mata muito. Na Europa, por exemplo, onde estão no tempo de frio, e a gripe mata muito, e muito mesmo. Mudança de estilo, mudança de dança. Há lixo numa casa abandonada desde 2022, no meio de outras residências. Por esse motivo, vimos solicitar ao Zuela a passagem da nossa mensagem de socorro junto da nossa administração municipal do Hoje a Renda. E assim que nos chega outro vídeo denúncia através do nosso telespectador repórter Kahoko Sakenda. A Zuela Madié. Salud. É uma situação enorme. Com esse tempo de cólera. Olha aí, lixo numa casa abandonada. Deixaram cheio de lixo. Olha o lixo. Os meninos estão apanhando os ferros para pesar numa casa abandonada, Salud. Queremos que o Salud nos ajude. Está no meio do bairro, no meio das casas, as crianças brincam aqui, as valas de fezes. Nesse tempo de cólera, como que vamos proteger as cóleras assim? Salud, Gonçalves, queremos tua ajuda, por favor. Fala, meu povo. Olha o lixo. Eu estou aqui numa residência abandonada. Essa residência está cheia de lixo. Queremos que o Salud conversem, por favor, com o administrador municipal hoje ainda. Esse lixo está no meio das casas, crianças brincam aqui, criança que pesa os ferros, vem brincar aqui, as valas cheias de água. Salud, Gonçalves, queremos tua ajuda, por favor. Queremos uma ajuda nesse lugar, na Rua Damião, São Pirabar, bairro São Pirabar. Olha a lixeira aqui, olha a lixeira. Por favor, queremos uma vossa ajuda. A administração do distrito, já falamos com ele, não houve sucesso. Agora queremos falar com o administrador municipal hoje, a Renda, atual nosso administrador. Por favor, nos ajude. A área técnica, venha ver essa situação enorme. Queremos vossa ajuda, uma casa abandonada, cheia de lixo no meio das casas. Por favor, aí valas cheias de fezes. Por favor, Salud, queremos tua ajuda nesse lugar. No bairro São Pirabá, na Rua Damião. Queremos vossa ajuda. Por favor, Salud Gonçalves, nos ajude. Se ouviu bem o senhor engenheiro José, serem assistidas onde estão, eu preciso de falar um pouco com vocês que moram aí na zona por pequenos pormenores. Dá-me lá, João. Esse aqui, se vocês estão a ver, trata-se de uma rua muito pequena. Uma rua muito pequena, onde, por exemplo, se a administração do Hoje a Renda for buscar, solicitar um carro da Elisal para tirar o lixo, não tem como. Há uma casa que é abandonada e quando a casa é abandonada, meus queridos, o que é que acontece? As pessoas ao redor começam a pôr lixo na casa. Ou seja, quem sujou tudo isso foram vocês. Verdade? Verdade. Tenho de dizer algumas verdades e dizer não, criticar o governo porque não fez. Isso aqui não é culpa de ninguém que não sejam as pessoas que moram aí. Por quê? Porque vocês
assumiram que aquela casa abandonada, que essa casa abandonada, fosse, na verdade, uma lixeira. Mas quando alguém atira uma lata e outra pessoa atira um saco, vamos esperar que 10, 20, 30 pessoas o façam. Ir para o outro lado, que é mais difícil, mais cansativo, nós não vamos. Então o que é que nós fazemos? Atiramos o lixo aqui naquela casa abandonada, atira mesmo aí. Só que nós não estamos a ver o seguinte, olha, vejam a rua, como ela é estreita, como se chega aí para se retirar o lixo. Como aí se chega para se retirar o lixo? É complicado. Como é que vão fazer os homens da Elisal para irem aí e colherem esse lixo para acabar com tudo? Será que depois de ser recolhido o lixo, vocês não vão voltar a colocar lixo no mesmo sítio e depois voltar a gritar, olha, já está cheio, já está cheio, já está cheio, já está cheio. E voltam a pôr lixo para novamente gritarem, administração, atenção, ajudem-nos aqui. Quem fez isso são os moradores. Ali um resto de um colchão. Vejam bem a rua. A rua é pequena. A rua é pequena. Agora pode voltar para mim, meu realizador. Nos vossos olhos, dizendo o seguinte: façam um grupo, montem entre vocês, donos das casas, proprietários, moradores, vocês, os vossos filhos, amigos, todo mundo que mora naquela zona, peguem em cangulos, em carros de mão, pás, vassouras e retirem vocês o lixo daí. Façam uma carta ao administrador José Bastos e nós gostávamos de tirar um lixo que nos está a incomodar e a trazer doenças e queremos o apoio da administração. Vai ficar muito melhor para vocês, vai ficar muito melhor, porque o administrador, a administração do Hoje e a Renda, ao receber essa carta, vai se interessar em saber qual é o sítio. E quando chegar lá, vai encontrar uma solução. Vai encontrar uma solução, uma engenharia qualquer, para poder ver de que maneira é que pode ajudar. Mas vocês têm de ajudar. Não tem como ser diferente. Têm que pegar, da mesma forma como colocaram lixo, tirá-lo de lá. Culpas a quem tem. Quem tem culpa daquele lixo acumulado aí é quem mora naquele local. É quem mora na rua anterior a essa e diz, não, ali tem uma casa abandonada e os daquela rua não dizem nada, pode ir lá pôr o lixo. Por isso é que nós temos que terem atenção às comissões de moradores. Por isso é que nós temos de terem atenção à união no bairro e dizer assim, ninguém vai pôr lixo aqui. É melhor que se diga à administração que tem aquela casa ali abandonada para tentar localizar o proprietário e dizer que é que você vai fazer disso. Se a pessoa não aparecer, se não tiver documentos e não sei quantos mais. Sei lá o que é que diz a lei, pode vender aquele terreno a quem esteja interessado, terreno à venda, partam o que já lá está para deixar o terreno ali e quem sabe a pessoa de um lado ou do outro resolva comprar para aumentar a sua casa e acabar com esse problema. Verdade, verdade mesmo, Carrolo. O problema não é da administração, o problema é dos moradores. Se é para dizer a verdade, eu disse. Agora, se tem comissão de moradores, escrevam à administração e solicitem auxílio para retirar de lá o lixo. Eu tenho certeza que da forma como o administrador do Hoje ainda não vos vai negar ajuda para retirar o lixo. Mas é preciso dar solução. E depois não vão voltar a colocar lá o lixo. Eu espero, por outra mensagem sua, espero que se unam, que varram, que tirem e que, conjuntamente com a administração, diga assim, não, vamos colocar o lixo aqui. E depois então vem a Elisal, recolhe o lixo e daquele lado ninguém mais acabe por colocar lixo. E quem colocar, chama toda a gente e diz, não, apanhe o lixo, tira o lixo daí, leve o seu lixo. No Grafanil Bar, rua direita do Sucupira, número 8, perto da Lagoa do Velho Quimbondo, camadas de lixo estão a preocupar
Os moradores e a preocupação é maior devido ao surto de cólera porque estamos a passar. O povo é que fala, o povo é que denuncia. Bora lá. De um bairro chamado Grafanel Bari, praticamente na rua direita do Sucupira, rua 8, mais conhecido como bairro do Velho Quimbondo. Estamos a fazer esse vídeo porque já vai a caminho de 2 semanas que os carros da Elisal não vêm aqui para recolher esse lixo. E aqui a comunidade, como a vizinhança, estão a reclamar muito, estão a clamar pelo socorro da administração ou da comissão dos moradores para poderem retirar o lixo próximo da sua casa. Se nós vemos aqui, essa pequena lixeira daqui a pouco vai se lastrar, porque está próximo das casas e, além disso, está junto a uma ravina que pode causar muitos problemas e danos colaterais nas nossas casas. Porque se verem o vídeo mais próximo, esse está próximo de uma casa onde as pessoas frequentam muito e de uma árvore que é uma sombra, que os vizinhos, embora em vez de saírem de casa, das suas casas, vêm para cá para fazerem para dar retirada desse lixo daqui na nossa comunidade. Porque estamos com medo que, uma vez que a cólera está assolando o país, uma vez que a cólera está assolando o país, se dá um Grafanel Bari, praticamente. Pois é, olha, é o seguinte, aqui o nosso repórter, telespectador repórter, ele diz, a Elisal não passa há 2 semanas e o lixo está a ficar acumulado. Bom, parte da razão, tem um contentor completamente cheio e bastante lixo à volta. A Elisal tem uma palavra a dizer sobre isso, com certeza. Mas é importante lembrar que podiam não ter... Quer dizer, para uma zona só, mas vem um, põe aqui outro, põe, depois fica aqui uma volta, um círculo imenso à volta. Nossa contribuição para o lixo vai aumentar. As coisas ficam mais caras, aumenta o salário, mas também aumentam as nossas despesas. É preciso terem atenção tudo isso que vamos mostrando. Só juntos vamos começar a mostrar de facto aos nossos administradores, eu falo mais para os administradores, que tenham um pouco mais de atenção com as pessoas, que tenham um pouco mais de pernas para andar. Se aceitaram as vossas nomeações para estarem em cargos públicos como esses, têm de estar preparados e dizer assim, eu tenho de estar preparado para ajudar as pessoas que dependem de mim enquanto administrador. Se não se sente capaz, pegue num papel e numa esferográfica, escreva ao governador da província de Luanda, ao presidente da República e diga, não me sinto capaz de fazer isso, ou não tenho competências para fazer isso. Ou quando lhe convidarem a dizer, não, vai para aquele bairro, dizer, ele começa só já a olhar e tal, vai cair. Não, olhe para o trabalho que vai fazer para as pessoas. E, sobretudo, continuamos a falar, se vão fazer alguma coisa do género, se querem isso de facto, tenham competências e mais humildade e mais saber lidar com as pessoas e mais ter capacidade de conversar com as pessoas. Porque quem está num local como aquele que vimos há bocado fica chateado. E depois, olha, não sei, daqui a bocado o Mundula, quando aparecer, vai nos dizer quantos mortos mais tivemos ontem e se hoje já não temos mais mortos por causa da cólera. É disso que falamos. Bairro 28 de Agosto, assaltos, mortes, medo e terror. Daqui a pouco.
é melhor do que salário. Jura? Só que como é comum, né? Mas quando essas crianças passam, veem isso, quando abordam o apresentador do Zala, é uma coisa que só sentindo mesmo. Desafiei o miúdo Ailton Fernandes. Maninho, o que é que nos trazes para a nossa viagem no tempo? Roda! Salu, vou-te dizer, os tempos de agora são outros. Na minha época, no meu tempo mesmo, era coisa boa de se ver. A malta não tinha esses problemas. Hoje a juventude anda de um lado para o outro a tentar fazer e desfazer só para sobreviver. Naquele tempo o dinheiro tinha valor. O zimbo, que é conhecido como a primeira moeda de troca angolana, tinha valor. Não precisávamos de muito, mas comprávamos o básico. Aquele peixe seco, uma candimba de fuba, sal, aquele olho de palma de puro dendém. Salu, os miúdos dessa época não conhecem essa parte da história. Vida é só Facebook, sobe desse Facebook desde manhã até à noite. Depois veio o libongo. As primeiras reclamações a respeito do libongo como moeda de troca surgiram em 1645, enquanto os holandeses ainda ocupavam Luanda, e quando Francisco de Souto-Maior se estabeleceu em Kikombo, na enseada do Rio Longa, no limite sul do Parque Nacional da Kissama, para reforçar a resistência lusitana. Souto-Maior informou que a região tinha muitas minas de cobre para a cunhagem de moedas, o que facilitaria o pagamento dos soldados, como também o comércio em Angola, que estava dominado pelos panos de palha chamados libongos. Esses já são os historiadores a falar, mas essa moeda de troca não durou muito. O país ainda nem era independente, eu ainda nem estava nascido. Pelo que ouvi de alguns mais velhos do antigamente, muito mais antigos espiritualmente do que eu, é que só uns é que tiveram acesso a essa moeda de troca como tal. Então não posso falar muito sobre coisas que eu não conheço, Salu. E aí surge o nosso Kwanza. Sobre esse eu posso falar. Já é mesmo do meu tempo. O Kwanza, o puro Kwanza, Salu, já deu o que falar. Nós comprávamos pão de 500, só pão de 500. Mas olha o quibuto de pão, sobrava até para o dia seguinte. Com 5.000 kwanzas comprávamos saco de arroz, caixas de frango e outras coisas para meter no cubico e enganar o estômago. Mas como cantou alguém, hoje o Kwanza ficou esperto. Estamos a galar a carta de pedido das sobrinhas para saber se meteram lá quanto. Kwanza você! Salu, Cambadiame, eu penso no Kwanza. Não tem como, vou continuar mesmo a pensar. Você fica bem. Mando daqui para ti um grande abraço. Abraço, meu puto. Essa viagem ao passado valeu. Mais de 200 meliantes foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal no Ambo por cometimento de vários crimes. As detenções resultaram de micro-operações realizadas durante os últimos 15 dias. A polícia naquela região do país conseguiu igualmente desmantelar 14 associações criminosas. O Ambo é com vocês. São, na sua maioria, jovens e que se dedicavam a assalto à mão armada, vandalização de bens públicos e na prática de outros crimes. O Serviço de Investigação Criminal, em coordenação operativa com a Polícia Nacional, desenvolveu um total de 154 micro-operações e buscas dirigidas, das quais resultou no desmantelamento de 14 associações criminosas, compostas por um total de 54 integrantes e a detenção de 226 outros elementos com idades compreendidas entre os 16 e os 57 anos, implicados nos crimes de condução de veículo rodoviário em estado de embriaguez, homicídio, abuso sexual, agressão sexual com penetração, associação criminosa, detenção de armas e munições proibidas, tráfico de munições, vandalização de bens públicos, falsificação de pesos e medidas, adulteração de substância alimentar ou medicinal, furto, roubo, ofensas à integridade física, especulação, burla, violência doméstica, agressão ao ambiente, tráfico de menor gravidade. Alguns dados de cidadãos em conflito com a lei, além de receberem a devida resposta nesta região do país, por parte das autoridades, permitiram a recuperação de 17 viaturas e igual número de motorizadas, 15 armas de fogo e outros meios. Foram apreendidos e recuperados os seguintes meios:
17 viaturas, 15 armas de fogo, 110 munições, 92 botijas de gás butano, 17 motorizadas, 284 processadores, 3 computadores, 21 balanças de pesagem de material ferroso, 61 cartões de débito, 16 bilhetes de identidade, 12 telemóveis, 6 pedras de diamante, 108 touros de eucalipto, 13 cabeças de gado bovino e 900 kg de fosfato. As autoridades no Ambo aproveitam alertar aos pais e encarregados de educação para dialogarem mais com os seus filhos por formas a se reduzir a criminalidade na província. Aproveitar o ensejo para apelar a todos os cidadãos a continuarem a participar da sua própria segurança para o bem da coletividade. Tenhamos cuidado na locomoção de crianças, na entrega de crianças. As crianças não podem ser entregues como objetos. Elas não são objetos, mas sim são sujeitos de direitos. Se as crianças são sujeitos de direitos, têm que ser vistas na sua plenitude, com algum respeito, com alguma responsabilidade, para que as crianças consigam viver e se desenvolver da melhor forma possível. Bom trabalho ao SIC Ambo, muito bom. Muita gente presa, muitos crimes resolvidos, mais de 90 botijas de gás, que é um dos objetos mais roubados no nosso país, em todas as províncias, e mais de 200 pessoas meliantes entre os 16 e os 57 anos estão presos. Oxalá sejam bem presos. Se culpados forem considerados pela lei, oxalá paguem pelos seus crimes. E não precisam de sair tão cedo, podem ficar. Eles até já gastam mesmo o nosso dinheiro para lhes pagarmos a comida. Não precisam de sair tão cedo. A Procuradoria-Geral da República, juiz de garantia, Procuradoria, mantenham mesmo esses animais, esses cidadãos dentro da cadeia. Não precisam, nós não precisamos deles aqui fora. Não fazem falta absolutamente alguma. Ninguém vai sentir saudade. Desculpem os pais, a mãe, os filhos dessas pessoas, mas a sociedade como tal, tirando vocês aí em casa que vão sentir o papai, isso e aquilo. Mas o papai vos dava de comer roubando, matando, tirando a vida a pessoas. O vosso irmão vivia mostrando coisas e pensando as pessoas que ele trabalhasse, não. Ele saía de noite para atacar pessoas ou de dia para burlar, para roubar, para matar. Então vocês nos desculpem, bandido é na cadeia e as cadeias já estão a ficar poucas. Estamos a precisar de aumentar aí algumas outras coisas para ver se essa bandidagem acaba. Juro que está a passar dos limites. Vou mostrar um roubo que aconteceu anteontem no Sambizanga, na Rua do Betão, onde 2 bandidos entram nas calmas com uma pistola em mãos e o outro retira nas calmas o tablet que exibia o vendedor. O vídeo tem apenas 15 segundos, mas é de arrepiar a forma como entraram e começaram a desmontar. João Miranda, baza lá? Baza. Tira a arma, põe bala na câmara, vai para um canto enquanto eles conversam, ele retira o tablet da pessoa que está ali, vejam bem, mais uma vez vão ver, alguém que está a vender, que tem o tablet na mão, entram como clientes, fecha a porta, o de camisola vermelha vai ver o que é que vai desmontar, enquanto isso, tira-lhe a forma de comunicação. Vamos ver de novo, são só 15 segundos, muito rapidamente. Mais uma vez só, da camisola vermelha tira a arma, o outro fecha a porta, como quem diz aqui ninguém entra, e a primeira coisa que lhe faz é tirar-lhe o tablet. Pode voltar para mim, João. E é assim que estamos a ser roubados. Pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa por si, fazem uma loja pequena, uma loja pobre, que dá dinheiro, mas ele vai a armazéns, vai comprar produtos para revender, para ter dinheiro. Olha, se faz um gesto falso qualquer, mesmo não querendo, acaba morto. Porque ele dispara, mas dispara mesmo sem medo, ou às vezes com muito medo de que lhe aconteça alguma coisa, ele é capaz de tirar a vida daquela pessoa.
O resto, vocês já sabem. Enchem sacos, tiram coisas, vão embora, deixam prejuízos e deixam doenças, depressões, ataques do coração e coisas do género a quem rouba. Agora vamos informar. Vamos saber o que é que o Girassol Jornal nos traz hoje com o Simeão Mundula. Companheiro, boa noite. E que destaques é que nos trazes para o jornal que vais narrar daqui a alguns minutos? Ora, boa noite, Salô Gonçalves. Falta pouco e hoje vamos essencialmente olhar, e aliás a nossa redação continua atenta à situação do surto de cólera no país. Novas mortes aconteceram nas últimas 24 horas e são 4 pessoas que perderam a vida. Despacho presidencial, o chefe de Estado aprovou despesa para a reabilitação do Hospital Provincial do Bié. Temos ainda em destaque o desafio da autossuficiência alimentar. Especialistas defendem mais rigor na implementação das políticas. O município de Viana, 35 mil famílias estão há uma semana sem acesso à energia elétrica. Reforço da cooperação, presidente moçambicano aguardado em Angola para uma visita de Estado. São essas algumas das principais linhas, as principais que devem marcar a edição de logo mais do Girassol Jornal. Não perca o jornal completo, que traz muito mais. Encontro marcado para as 19h45 pontualmente. Saúde, continuação de bom trabalho. Na hora da verdade, ninguém segura o Petro. Mas o nosso tricolor está-nos a deixar ficar mal. É próprio, é desporto, Saúde. Altos e baixos acontecem, é muito normal. É uma fase que passa. Oxalá passe muito rapidamente. Ora bem. Obrigado, companheiro, e bom trabalho. Ora. Era o Simeão Mundula com os destaques do nosso serviço de notícias às 19h45. No coração de Luanda, entre ruas poeirentas e casas erguidas com sacrifício, o bairro 28 de Agosto carrega em silêncio o peso da insegurança, lugar comum das maiores preocupações entre nós. Mangolês de paz. Adilvano Stanislau passou por aquelas bandas e, entre o medo de quem se esconde para não ser vítima dos bandidos que realmente mandam, há sempre alguém com o desejo que não reprime o grito de basta e contar o que se passa. 28 de agosto, Dilvana, é contigo. O Zuela Meu Povo hoje veio até o bairro 28 de agosto, aqui no Golf 2, para saber o índice de criminalidade nesta zona. Moradores alegam que a partir das 17h18 começam as rixas entre grupos rivais. Os moradores do bairro 28 de agosto, no município do Quilamba-Quiache, vivem momentos de terror por causa do aumento da delinquência, principalmente quando a noite abraça a zona. Assaltos, roubos, furtos e agressões tornaram-se no pão de cada dia, sem dieta ou escolhidos. Qualquer morador ou visitante pode ser vítima dos inimigos da tranquilidade e da legalidade. Porque antigamente mesmo lutavam com katana, faca, a gente não sabe força para os jovens que estão na delinquência, que saem da delinquência, porque a delinquência não tem nada, é só mesmo morte ou cadeia. Você que está na delinquência, o mestre Laranja, eu falar para ti, porque eu também já fui na igreja a Deus, por Deus me ajudar, estou fora disso, então você que está aí, está na cela, só ajudar Deus, pedir a Deus que Deus vai te ajudar. O facto é que o índice tem sido alarmante. Depois dessa área aqui, para muita juventude, desocupado, de facto tem sido mesmo alarmante. Dizem que já tem meninos aqui a fumar em Liamba também. Bom, não falta exatamente, tem tido, né? Dificilmente identificá-lo e dizendo, mas ao passar sempre você tem que passar com todo cuidado, né? Tem que passar, depois essa rua dizem que é a rua dos Bacongo, não é aquele nome apelidado através dos atos, através dos vícios que as pessoas fazem. Os moradores relatam episódios constantes de roubos e assaltos. Morte. Pelo tempo que eu vivi nesse bairro, só uma vez que fui assaltado e o nosso bairro mesmo tinha muita delinquência. Tempos passados estava mesmo mal, mas hoje em dia já dá para ver que algumas pessoas normalmente, como nossos jovens, quisemos mudar mesmo na realidade. Não digo que não tem delinquência, mas consoante o tempo passado, hoje posso falar que melhorou um pouco, modernizou um pouco. E a polícia? Vocês têm tido polícias aqui o tempo todo? Polícia aqui,
Uma das vezes assim que passar por nada, porque nós não temos quadra aqui no bairro, né? Uma quadra móvel. E assim, se acalhar lá, se passar, mas se falando de delinquência, quando era frequente, que acalmou mesmo, é os pais do bairro, a turma do apito, que começaram a limitar alguns grupos. Percorremos mais 2 quilômetros para chegar até a famosa Maiauí, para quem vive aqui desde os anos 2000. Atualmente, para uns, a famosa lixeira, um local em que antigamente as pessoas vinham recolher alimentos. Hoje, segundo os moradores, a fome que assola esta zona é uma das causas que faz as pessoas continuarem a vir para aqui e inserirem-se no mundo da criminalidade. Vários fatores são apontados para esse aumento da criminalidade no bairro 28 de agosto, como a falta de iluminação pública nas ruas e uma esquadra, o que tem facilitado a atuação dos malfeitores. Quem os poderá salvar? Essa pergunta gira à volta das casas, becos, ruas e praças, mais do que as fichas que não entram. Estamos, não é? A vida no bairro 28 de agosto, e há muita gente que preferiu não falar. Há 2 jovens que falam e dizem que a delinquência até diminuiu um pouco, mas continua lá. Há um que diz que já fez parte desse grupo de delinquentes, mas que preferiu preservar a sua vida e encaminhar os seus quereres e vontades para outros patamares, para outros níveis. Intervalo. Outra vez, boa noite, bem-vindos ao Zuela, o tal. Viemos de 2 de setembro e por esta altura chove de gente. Obrigado, povo angolano. Obrigado. Fazemos isso de coração. Uma equipa que se reúne, se une, se reúne, volta a unir-se para tentar levar até si o melhor que podemos sobre problemas sociais, sobre questões que nos preocupam no dia a dia, sobre verdades que precisamos de dizer sobre a sua verdade, a vossa verdade, a nossa verdade, sobre sermos angolanos, sobre sermos gente, sobre espezinhar, sobre olhar de soslaio, à procura de encontrar um olhar quase morto, de fome. À procura de encontrar uma mão estendida que quase clama por vida. Somos nós, o Zuela. Um programa que veio para preencher um espaço que todos nós queremos para podermos dizer a nossa verdade. 924 36 36 86 é o nosso número do WhatsApp. Mande mensagens, diga o que não está bem no seu bairro. Agora, não espere da nossa parte mesmo que nós vamos passar a mão na cabeça de quem quer que seja quando não estiverem certos, como é o caso do lixo que foi mostrado ali no OGN. Nós queremos, meu povo, gente que eu amo, pessoas com quem eu gosto de conversar, pessoas que cumprimentam com tanto amor, com tanta alegria, com tanta vontade e amor mesmo, para tirar uma fotografia, para cumprimentar, para dizer força, nós gostamos do teu programa, força, continua a defender-nos. Nós defendemos a verdade, somos profissionais. E o que vamos mostrar agora é algo que, não sendo inédito, é digno de partilhar com todos os angolanos. Em Santa Clara, município de Namacunde, província do Cunene, um preocupado cidadão, nosso outro telespectador, repórter, nos remeteu um vídeo de fazer dó. Crianças que já não cabem nas instalações da escola recebem aulas na rua, debaixo
da benigna sombra de uma árvore. E só piora, pois é um local onde circulam viaturas motorizadas e há bastante barulho. Mas, mais do que tudo que já relatamos, as crianças estudam pertinho de amontoados de lixo. E olha lá a cólera! Olha a cólera, o Cunene! Vem cá, Cunene! Boa tarde, Cota Saulo Gonçalves. Estou a passar essa notícia, velho, para passar no Zuela Meu Povo. Aqui é Santa Clara, município de Namacunde, Cunene. As crianças a estudarem ao lado da estrada, ali passa moto, carro. Para ver se o governo consiga nos ajudar nesse aspecto. Isso não está nada bom, conforme estás a ver aqui. Ao lado as crianças estão a estudar, e motas estão a passar, e carros aqui. E é muito complicado assim, velho. A situação não está muito boa aqui. À beira da estrada, por favor, o governo ao lado da escola daqui de Santa Clara, ou a administração do Namacunde, para ver em situação desse aspecto. Senão a situação não está lá muito boa, velho. É basicamente isso, não estamos a ver nada bem essa situação. Por favor, Cota Saulo Gonçalves, Zuela Meu Povo. Agora, outro aspecto, ao mesmo tempo, ao lado assim tem lixo, controla ali, vamos lá ver. Estão a clamar da cólera. Por isso é que precisamos com que o governo nos ajude. Aqui, essa é a escola onde está a estudar as crianças e, ao mesmo tempo, fica complicado uma vez que já estamos a estudar no sítio que tem lá a criança e ficamos a reivindicar. Nós é que estamos a falar da cólera no país e assim, cheio de lixo, fica duro, assim não vamos distante. Assim o país não vai distante. Ao lado da escola é lixo, montões de lixo. Assim vamos até quando? Não vamos distante assim, a situação assim fica mais complicada. Cota Saulo Gonçalves, passa ali essa notícia para ver se a nossa administração aqui em Santa Clara mude com isso, a fronteira de Santa Clara, faz favor. Obrigado, Cota. Faz favor. Há algum tempo muito frequentada, enquanto o Kwanza despertava a compra de dólares para as pessoas irem às compras na Namíbia. Vejam bem, 2 salas de aula, uma árvore, outra ali. Estão a ver? Eu não sei se vocês estão a ver. Uma ali e outra aqui. 2 árvores. A escola tem gente a mais, já não cabe. As nossas crianças esses nossos meninos, estão a aprender a estudar debaixo de árvores com barulho, com perturbação. Quando uma sala de aulas deve ser silenciosa, uma sala de aula não deve ter a perturbação do exterior. Já não se consegue isso na sua plenitude, no seu valor real. Mas ainda assim, ver isso faz com que as crianças não se concentrem nos estudos. Como nós vamos querer ter da parte desses meninos, desses nossos filhos, bons resultados? Como é que nós vamos fazer desses meninos engenheiros para reconstruírem o país, para darem a volta, para ensinarem outras crianças? Mais nada do que fazer o apelo à cólera, a gente a morrer. Acho que hoje, pelo que o Mundula disse, foram 4 pessoas que morreram. A impressão que o número está a baixar. Pode significar que o controle está a ser maior ou que as chuvas tendo dado algum interregno está a fazer diminuir o número de pessoas. Isso é no Cunene. Aí, onde você está, no Cubango, aí mesmo no Mochico Leste, onde você se encontra, aí na Lunda Norte, telemóvel, está a acontecer alguma coisa, pá! Apanha. Olha, Zuela Meu Povo, estou a ver aqui uma situação, está a acontecer, por favor, nos acudam. Estamos a mandar esse vídeo e depois vocês mandam o vídeo sempre, nunca com o telefone de pé, sempre com o telefone deitado. E mandem. Nós somos vossos. Aqui é o vosso lugar. Eu estou aqui por vocês para mostrar. Mas, bom, para finalizar o nosso programa, vamos lá deixar os muitos problemas e
mostrar-vos uma cena que, não sendo engraçada de todo, é uma cena que envolve algo curioso e engraçado. Há uma mulher que, tendo um parceiro, resolveu, segundo nos veio parar, resolveu descobrir onde o seu parceiro, o damo, vivia. A verdade é que não sabia ela que o homem é comprometido, é casado, tem mulher. Chegou lá e pensou que era a rainha das coisas. Eu vim aqui porque eu sou dama do fulano, vim aqui saber onde é que ele está. A Garina do Madié, amiga das vizinhas solidárias, mulheres cujos maridos vão para outras bandas, resolveram dar um quibeto na boa. Bateram nela, não deviam ter agredido, deviam só ter tirado de lá, escorraçado, vai embora, tu, isso e aquilo. Mas bateram. Não é bonito de se ver, mas é verdade. Vejam. Mostra-me, João. Cuca. Estás aqui na Cuca. A moça está a agredir. Em quase toda a jungueira daqui. Não sei o que aconteceu. Está namorando com o marido da outra, lhe deram bem, olha, bem dada a vida dela. Foda-se, essas moças da Cuca. Lhe deram bem. Como podem bem ver, tá aí, ela nem conseguia mais colocar a peruca. É agredida porque o nosso americano não sabia porquê, mas aí uma voz que depois se ouve, gatuna, roubar marido das outras. Vocês me desculpem estar a rir, mas isso é muito engraçado. Depois há um motoqueiro já que resolveu ajudar a moça, segurou-a na mão para protegê-la, grande gesto, sim senhora. E ela só já com a peruca arrastar, tipo, aí, já está. Pelo menos o moço, mesmo que ela não tenha dinheiro, deve ter a deixado um pouco perto de casa para ela a limpar, está a doer. Volta para mim, meu realizador, volta para mim. Está na hora de dizermos adeus. É só o tempo de desejar a todos os aniversariantes do dia de hoje feliz aniversário e que Deus vos acompanhe. Que tudo corra bem esta noite, que o dia da manhã seja um dia abençoado. Que Deus os proteja hoje, agora e sempre. Amanhã cá estaremos para a última edição da semana. Foi um prazer. Muito obrigado a todos. E antes do meu, vejam só essa menina que me dá um chique coração. Bom dia, Angola te ama, eu também te amo, que Deus te abençoa. Chique coração. Linda! Linda, linda, linda! Angola me ama, eu amo Angola, eu amo a vocês. E ninguém disse o teu nome, não faz mal, minha pequenina querida, eu te amo também, particularmente. Muito sucesso, estuda, faz-te uma mulher cool.